centelha nascida de Deus. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais. E as marcas do destino, o amor irá curar. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais. E as marcas do destino, o amor irá curar. Semear onde você for a semente do amor, como o mestre ensinou, como o mestre ensinou. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública realizada pelo Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Sintam-se todos abraçados. Meus irmãos, antes de iniciar a nossa palestra, vamos à nossa prece inicial. Fechemos os nossos olhos, procuremos nesse instante aquietar as nossas emoções e elevar o nosso pensamento. Pai querido e de infinita bondade, agradecidos nós nos encontramos por mais uma oportunidade que o Senhor nos permite de estarmos todos aqui reunidos e conectados para receber as bênçãos, Senhor, da palestra pública. Que as lições, as reflexões hoje aqui proferidas possam nos servir de sustento, de amparo e de consolação. Que não haja nenhuma interferência e nenhum empecilho e abençoai a nós, os nossos lares e os nossos familiares. Que o palestrante possa ser também assistido e amparado. Senhor, e é através desta prece que lhe pedimos permissão para iniciar a palestra pública do dia de hoje. E que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Meus irmãos, a palestra hoje é um tema especial, lembrando também da água para ser fluidificada ao final, com o passe. Boa palestra a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Em que acreditamos? O que a nossa mente tem criado para nós? Temos alimentado o medo em nós ou nos entregamos ao bem confiantes? Conta-nos Allan Kardec, na Revista Espírita de 1858, que o doutor F., médico, voltava para casa após ter visitado alguns clientes. Numa dessas excursões, haviam-lhe dado como amostra uma garrafa de excelente rum, uma bebida alcoólica, vindo diretamente da Jamaica. O médico esqueceu no carro a preciosa garrafa. Lembrando-se algumas horas mais tarde, saiu para reavê-la.
declarou ao chefe da estação que havia deixado em uma de suas carruagens uma garrafa de veneno muito violento e o exortou a prevenir os cocheiros para ficarem atentos e não fazerem uso daquele líquido mortal. Mal o doutor entrar em seu apartamento, vieram preveni-lo a toda pressa de que 3 cocheiros da estação vizinha padeciam dores horríveis nas entranhas. Teve grande dificuldade para tranquilizá-los e persuadi-los de que haviam bebido excelente rum e que sua indelicadeza não poderia ter consequências mais graves do que uma severa suspensão. O que havia causado a dor violenta nas entranhas daqueles cocheiros, daqueles trabalhadores? Será que foi a ideia do medo? Vamos acompanhar, através de alguns slides, este conteúdo. Nós fomos no dicionário e procuramos o conceito de medo, e lá nós encontramos o seguinte: medo é terror, é receio, temor, ansiedade irracional ou fundamentada. Receio, por exemplo, medo de tomar injeções. Quem de nós, afinal, no planeta Terra, não tem medo de alguma coisa? Quais as causas do medo? Os contos sobre monstros se incluem em uma das causas que geram medo, desde a infância de nossas crianças, como nos diz Kardec no livro dos Médiuns. Deve-se evitar com escrupuloso cuidado tudo que possa sobreexcitar a imaginação. Sabe-se o que de acidentes pode o medo ocasionar, e muito menos imprudência se cometeriam se conhecessem todos os casos de loucura e de epilepsia, cuja origem se encontra nos contos de lobisomens e papões. Então, meus amigos, minhas amigas, desde a infância, desde a nossa infância, nossos pais, nossos antepassados sempre cuidaram de alimentar em nós o medo, seja para conseguirem o que queriam, e nós, como pais, muitas vezes reproduzimos esta prática perigosa. Outra causa do medo são as nossas reencarnações passadas e as culpas que trazemos conosco. Diz-nos Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, que os comportamentos infelizes de reencarnações anteriores, imprimindo nos refolhos do perispírito, que por sua vez instala no inconsciente profundo as matrizes do receio de ser identificado, descoberto como autor dos danos que foram produzidos noutrem e procurou ignorar, mascarando-se de inocente. Então, na realidade, muitos de nossos medos, possivelmente a maioria, têm raízes no passado reencarnatório, quando aprontamos, quando prejudicamos, quando praticamos crimes e muitas vezes não fomos educados por estes crimes, melhor, não fomos punidos pela lei. E aí nós trazemos o reflexo dessas culpas do passado, na forma de medos, de anseios, de sermos descobertos. Quais os resultados do medo para o espírito? É ainda a Joana de Ângeles que nos esclarece quando nos diz: esses medos sempre impedem o repouso, desencadeiam mais imaginativos receios e, mesmo quando apoiados em ocorrências reais, aumentam de intensidade, tornando-se quase insuportáveis. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, quantos companheiros não perdem toda uma existência anulada pelo medo? Quantos de nós passamos a vida inteira tendo medo, temendo trabalhar, temendo agir, temendo praticar a caridade, medo de desencarnar, medo de sofrer, medo da doença, medo de sermos julgados, medo de que as pessoas reconheçam as nossas dificuldades
E assim, muitas vezes, passamos toda uma existência a temer. É a parábola dos talentos. Aquele servo que tinha apenas um talento, tendo medo de não multiplicar esse talento, enterrou-o. Quais os sintomas do medo? Quem não conhece esses sintomas, ou pelo menos um ou alguns desses sintomas do medo? Taquicardia, boca seca, tremores, dificuldade para respirar, ataques de pânico, sudorese, ansiedade, sentimento de incapacidade. Quem de nós, em algum momento da existência, nunca terá sentido nenhum desses sintomas do medo, ou algum deles? Muitas existências são estranguladas pelo medo. É o que nos diz André Luiz no livro Nosso Lar. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. O medo da morte. Perguntado a Emmanuel no livro Consolador, na pergunta 153, se a hora da morte não houver chegado, poderá o homem perecer sob os perigos que o ameaçam? Poderemos desencarnar se não chegou ainda o momento para nós? Devemos temer a morte, então, nesse sentido? Responde-nos Emmanuel. Nos aspectos externos da vida, e desde que o espírito encarnado proceda de conformidade com os ditames da consciência retilínea e do coração bem intencionado, sem a imponderação dos precipitados e sem o egoísmo dos ambiciosos, toda e qualquer defesa do homem reside em Deus. O que significa isso? Nenhum de nós desencarnaremos antes da hora, antes do momento marcado para isso, se nós não formos imprudentes, se nós não formos precipitados, se nós não formos vaidosos, orgulhosos e agimos por impulso de forma irrefletida. Mas existem outros medos. Por exemplo, o medo de ficar doente, o medo das enfermidades. E nos diz Emmanuel ainda mesmo que essa ou aquela enfermidade te ameace a estabilidade orgânica, não desanimes, não tenha medo da doença. O auxílio invisível da espiritualidade superior possui veículos inúmeros de socorro, a fim de trazer-nos o reequilíbrio e a renovação. Afinal de contas, a enfermidade, a doença, como nos ensina o Espiritismo, tem um caráter pedagógico para o espírito, educativo, pois que é através dela que nós purgamos as enfermidades de nossa alma, transmitindo essas doenças para o corpo físico. Também existe o medo do sofrimento, e nesse sentido ainda Emmanuel nos orienta: não tenhas medo do que irás sofrer. E isso está lá no Apocalipse, essa frase: não tenhas medo do que irás sofrer. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. Queremos lembrar o médico da história que contamos no início, que contou uma mentira para aqueles cocheiros a fim de defender a sua bebida, dizendo que a mesma era veneno. E o resultado da mentira naqueles que fizeram uso da bebida, que foram influenciados pelo pensamento de culpa, porque haviam furtado aquela bebida, para demonstrar o quanto nós somos ainda frágeis, o quanto ainda, pelas nossas culpas e erros do passado, nós aceitamos a opinião alheia, acreditamos muito mais em nossas imperfeições do que nas nossas virtudes. Meu amigo, minha amiga, se você traz ainda determinados medos,
não se desanime. Lembre-se que é da condição humana. Todos nós trazemos mais ou menos determinados fantasmas no campo do medo, em decorrência de nossas falências do passado reencarnatório, de nossa condição de espíritos encarnados na Terra. Se necessário for, busque tratamento especializado através do psicólogo, através do médico, mas faça também um tratamento paralelo. Procure a casa espírita, um centro espírita bem orientado, onde irá receber o tratamento espiritual consistente no passe magnético, consistente na água fluidificada, consistente na oração, na prece. Procure o tratamento através da leitura edificante de um bom livro, de um livro espírita que edifique. Meu amigo, minha amiga, vamos falar um pouquinho agora do medo dos espíritos. André Luiz nos faz a seguinte observação: gosto das reuniões espíritas, contudo tenho medo de comparecer. Sinto a mediunidade, mas temo. Creio racionalmente no mundo dos espíritos. Entretanto, não posso nem pensar seja possível que um espírito me apareça. Ora, será racional que nós tenhamos medo dos espíritos? Se nós somos um espírito, embora encarnado num corpo físico, será correto tenhamos medo? É ainda André Luiz quem nos responde: por que motivo te assustares diante dos desencarnados, que são, na essência, personalidades iguais a ti mesmo? Espíritos benevolentes e esclarecidos são mentores preciosos que merecem apreço. Ora, será racional termos medo de um Bezerra de Menezes? Termos medo de um André Luiz, um Chico Xavier, um Eurípides Barçanufo, um Emmanuel? E espíritos infelizes, doentes ou infelizes, não devem também ser temidos. Obsessores, espíritos perversos e maus, não devem ser temidos, por necessitados de maior amor, de mais amor, de oração, de nossas preces. Medo, na realidade, é ausência de confiança. Amigo, desiste de viver em contínuo sobressalto, a temer perigos intangíveis a cada instante. O fantasma do medo prenuncia a enfermidade e quase sempre denota a ausência de confiança nas origens da vida, a ausência de fé em Deus, a ausência de coragem, de confiar em nosso Senhor Jesus. Devemos temer algo? Será que tem alguma coisa da qual nós devemos temer? André Luiz nos responde: a coerência com os princípios que espousamos, o Espiritismo, ensina-nos que a criatura de fé verdadeira nada teme, senão a si própria, atenta que vive às fraquezas pessoais. Em razão disso, minhas irmãs, meus irmãos, é correto receemos simplesmente a nós mesmos em todos os sentimentos que ainda não conseguimos disciplinar, o nosso impulso, a nossa raiva, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa indiferença, esses impulsos inferiores que nos levam a praticar o mal, a prejudicar as pessoas em dano de nós mesmos. Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sobriedade. Quem nos ensina é São Paulo, Paulo de Tarso, na sua segunda epístola a Timóteo. Sim, meus amigos, Deus não nos deu espírito de medo. E Emmanuel comenta essa passagem: todos somos assim, dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos da fortaleza, que é valor moral, do amor, que é serviço incessante no bem,
e da moderação que define equilíbrio, porquanto, ao sermos criados por Deus, o Pai Celestial dotou nossos espíritos à sua imagem e semelhança, nos dando os dons da coragem, nos dando os dons da prosperidade, da felicidade, da confiança, da honestidade, do amor, da alegria de viver. Que Jesus nos abençoe. Assim, meus irmãos, chegamos ao encerramento de nossa palestra. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. E logo após a prece de encerramento, todos nós seremos encaminhados para o passe. Fechemos os nossos olhos, procuremos manter essa vibração de amor. Pai querido e de infinita bondade, obrigado por todas as lições proferidas, todas as palavras que foram direcionadas ao nosso lar, à nossa família e para cada um de nós. Que a luz de bênçãos, de consolação, de cura e de assistência resplandeça sobre cada um de nós. Abençoa a todos que estão conectados conosco, que os seus lares, as suas vidas e os seus familiares sejam assistidos, meu Deus. Abençoai aqueles que passam, Senhor, por sofrimentos, por privações, que estão entrando em uma depressão, em uma enfermidade. Que luzes de amor, energias benéficas, Senhor, envolvam a cada um, restituindo a fé, a esperança e a confiança na Tua bondade. Ilumine e abençoe, Senhor, aqueles que infelizmente se encontram no caminho do tóxico, da prostituição, da maldade, do crime, que despertem suas consciências e corrijam seus atos, fazendo a sua reforma íntima, procurando uma religião e lhe sustentando na fé para a sua mudança, Senhor. Ilumine todas as nações, todo o planeta Terra. Em especial, lhe pedimos por aquelas regiões que se encontram em guerras e conflitos, que haja paz no mundo, meu Deus. Abençoai aqueles que estão nos hospitais, em casas de saúde, os que estão, Senhor, em asilos, as crianças que se encontram no orfanatos abandonadas, meu Deus. Abençoai a todos que necessitam de Ti. Ilumine-nos, Senhor, para que possamos também receber as bênçãos necessárias para nos sustentar diante as provações da vida. Muito obrigado por esta palestra e por todos os ensinamentos. E te pedimos assim agradecidos por encerrado a palestra pública do dia de hoje e que sempre seja feita a Tua vontade, graças a Deus. Meus irmãos, nesse momento cada um de nós seremos direcionados para o passe. Fiquem com Deus, tenhamos uma boa semana e que Jesus abençoe a todos sempre a nossa vida. Até a próxima, meus irmãos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo.
A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Meu irmão, não fica aí parado, olhando para o lado com esse jeito de quem não sabe o que quer. Barrando, são tantos os caminhos, você não está sozinho, ande logo para arranjar o que fazer. E o que fazer? Vá ajudar a todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso, ou o que mais você puder, pois nós todos